Fala aí, eu sou o Lucas. Eu sou o Bruno. E eu sou o Lucas. E o TTLcast de hoje é sobre Mad Max, então testemunhe. Tá bom. Antes de falar do Mad Max, né, a gente tem que falar sobre o quê? Unipalavra. Unipalavra, isso aí. Unipalavra é uma plataforma aqui da igreja. Pra quem não sabe, de estudo da Bíblia, a gente tem aí várias matérias que vão lançar, né? Já lançou uma, né? Que foi a de capacitação de liderança, foi né? De PGM, né? Pequenos grupos, Isso aí. Pra quem quer abrir uma célula, né? Um pequeno grupo em casa, é um curso muito bom, né? Pra você começar a estudar quais são os requisitos, né? Que tem para um líder ele poder ter uma boa comunidade, né, na casa dele, né, um estudo que seja bíblico, que não seja só um estudo, né, falando da boca para fora, qualquer coisa que vem na cabeça, né. Então, vai lá, estuda lá, entendeu? Se inscreve no site. O link tá na descrição. E vai lançar a Cristologia, vai lançar uns outros cursos aí bem maneiros também. Exatamente. Mas vamos lá, falando sobre Mad Max. Pô, mas antes também vamos apresentar a galera que tá aqui com a gente hoje, não. É verdade, a gente tem uma galera boa aí. Então, com uma equipe maior, né? Tem uma... Começou comigo chegando, agora foi a galera chegando mais. O Lucas agora vai ser integrante mesmo do TTLcast, né, mano? Graças a Deus. Vamos anunciar agora. O Lucas não é mais só a participação especial, agora é integrante. E a gente também tem o João aí também atrás das câmeras, entendeu? Câmera, exatamente. Ele não pode apontar pra si mesmo a câmera, mas é isso aí. É isso Mas aí. ele tá ali, ó. Ele a tá gente ali. tá ali. Câmera, Finge que eu tô olhando pra você, E João. tem, pô, talvez um dos nossos maiores apoiadores junto com o pastor Lucas. né? Que é o Rodrigo, tá né, ali, cara? Só chegando ali, entendeu? Já tá mandando um texto ali falando mal da gente. Ele veio hoje pra ver se é bom mesmo, né? Tá validado. A prova de fogo. Pode ser o último capítulo do Telecast. Se não tiver mais Estamos vídeos... demitidos. Acabou do Telecast. Acabei de chegar, já tô indo embora. Muito bom. Mas é isso aí. Vamos falar sobre o filme agora, né, mano? Mad Max de 2010. Cara, não sei a data desse negócio. Não pesquisei a data do filme. Podia não ter citado, só. Depois a gente bota na edição. Vai aparecer em algum lugar. Aparece assim embaixo. Vai aparecer na edição. Enfim, o filme é maneiro, né, cara? O ator, eu gosto pra caraca daquele ator, né? O Tom Hardy. Cara, ele que fez o Bane, né? Fez o Bane. Ele tem essa fama, né, de Venom. não falar nos filmes. Muito bem. Interessante isso, né? Ou ele fala pouco, ou estragam tudo que ele fala. Mas eu acho ele um bom ator, mano. Eu achei um bom ator. Sim. Ele fez Inception também, né? Fez Inception. Fez o Venom. Fez o Venom. Atual. É verdade. É verdade. E era o Mel Gibson, né? O Mad Max antes era o Mel Gibson. Era Mel Gibson. Só que ele teve uns problemas com divórcio, umas paradas assim. E o filme também foi adiado várias vezes. O filme era pra sair em 2002. Sim, tanto que mudou. Eles não queriam, na verdade, né? Foi. Esse ator, eu esqueci o nome dele. É o Tom Hardy. Tom Hardy. Não queriam ele, né? Não. Queriam colocar outro cara. Só Ia que ser o antigo. o Mel Gibson. Isso, Mel Gibson. Só que teve vários problemas, né? Acabou que calhou sendo ele. E parece que uma galera do set não gostava dele, né? Não queria que fosse ele. Era um pouco disso também, mas as notícias que eu vi também foi que ele teve problemas no relacionamento conjugal dele, né? Ele tava passando por um processo de divórcio. Não, o Mel Gibson ou o Tom Hardy? Mel Gibson. Ah, tá, não. Eu tô falando que a galera não gostava do Tom Hardy. Do Tom Hardy? Tinha uma, tipo, não era assim, não gosto de você, igual criança. Tipo, tinha uma rixazinha, né, no elenco. Os bastidores do Mad Max foi muito tenso, né, mano? O Tom Hardy, ele é o ator de método, né? Sim. O ator de método é aquele cara que encarna o personagem até fora das câmeras, entendeu? Então falava que ele era muito chato. Que ele realmente nas gravações, ele teve muito problema com a Charlize Theron, é assim que se pronuncia. É a mulher de... A Furiosa. Furiosa, Teve muitos problemas com ela também. Só que depois disse que, depois das gravações, a equipe ficou bem unida, sabe? A galera se perdoou, eles pediram desculpa. Depois que acaba, né, mano? Depois que o filme deu certo... Depois que acaba, todo mundo ganha já o salário. Depois que o filme deu certo... Também aquele estresse de trabalho normal, né, cara? É igual a gente aqui, tipo, a gente não se suporta, velho. Teve uma hora, eu tô falando uma cena do filme, né? Que eles já passaram muito lá na frente, né? Estão fugindo e tal. Que ela dá uma... Ele acerta o rosto do cara lá, do principal, né? Do Max. Ela dá uma cotovelada na cara dele. Parece que foi isso. Um cotoquinho de braço? Só que falam que teve uma cena que só foi repetida, né? A principal, ela tinha batido com o braço falso dela, sabe? Então foi o pano verde na cara dele. Aí então a galera fala, pô, será que foi proposital ou não? Entendi. Isso tem uma rixazinha falando disso. Mas conta um pouco do filme, né? A gente tá falando sobre... Um resumo, né? Rápido, é que ele começa com o Immortan Joe, né? Que é
Começa, na verdade, com o Mad Max, né? Comendo um lagarto, né? E aí ele é Contando um pouco do que capturado lá pelos... como é que é o nome dele? Garotos de Guerra. Garotos de Guerra, os de Minha Vida, né? Garotos de Minha Vida também, né? Soldados de Minha Vida. Uma coisa também que é importante falar, Bruno, é que o filme ele traz uma introdução do universo do Mad Max, né? Que é um mundo pós-apocalíptico, que aquilo ali, assim, não é que eles estão num deserto que sempre foi deserto, né? Provavelmente aquilo ali era uma cidade que depois de uma certa destruição, de guerras e tudo mais, no filme explica isso, virou um deserto, entendeu? O mundo inteiro praticamente virou um deserto. E o Mad Max gira em torno disso, é um mundo pós-apocalíptico, onde é cada um por si, né? Tanto que você tem poucos diálogos no filme propositalmente, né? Sim. Que é porque as pessoas não confiam em si, não confiam umas nas outras. Então elas não ficam muito dialogando umas com as outras, falam só o essencial, né? E quando vai negociar alguma coisa, entendeu? E nesse mundo, o mais importante são duas coisas, a água e a gasolina. A gasolina para você fazer as suas fugas, né, e tudo mais, e a água porque é essencial para sua sobrevivência. Sim. O próprio Morton Joe, ele domina as pessoas daquela nação lá que ele tá, como é que é o nome mesmo? Vocês lembram? Caraca, Cidadela. Ele Isso. domina a galera da cidadela justamente com a água, né? Sim. Que ele até cita no início do filme, Não se vicia com não a vicia água, não se vicia com a água. e tudo mais. E aí, então, a gente tem o Mad Max que foi capturado por esses soldados, né? Desse vilão principal, né? E ele é meio que um andarilho, né? Ele não não tem um lugar fixo pra ficar. ele é semelhante a um... Semelhante a um cowboy, né? Aquela ideia do faroeste, né? Isso, Onde o cara vai de cidade em cidade, fazendo É as que ele coisas. perdeu tudo, né? O que dá a entender no início do filme é que ele não tem mais objetivo de vida. Sim. Porque ele perdeu a família, perdeu as filhas, né? Se não me engano. sim. Ele não tem mais nada, então ele... E ele tem esse trauma de ter abandonado, né? Sim, de as não ter filhas, feito... a Ele não família se dele. desculpa, né? Ele acha que é culpa dele por tudo que aconteceu. No primeiro filme ele mostra ele perdendo a família, né? Logo no primeiro filme. O vilão no primeiro filme, que é o mesmo ator que faz o Immortal Joe, foi que matou a família dele, se eu não me engano. Tem muito Doideira. tempo que eu assisti, mas é uma parada assim. Então aí o filme gira em torno dessa premissa de que é um mundo pós-apocalíptico, em que você tem o principal, né, entre aspas, foi raptado, e acontece aquela loucura toda da Furiosa levar as esposas, né, do Immortal Joe pra tentarem ser libertas, né, pra aquela cidade das mulheres lá que eles tentam chegar. Porque as esposas elas serviam tipo como barriga de aluguel, né? Sim. Ele as usava porque são tratadas como as últimas mulheres saudáveis do mundo, né? E ele as usava pra ter filhos saudáveis também, né? Sim. E até isso é um detalhe interessante porque essa mulher, né, a Furiosa, ela tecnicamente é a personagem principal do filme do Mad Max. Ela rouba, né? Sim, ela é a principal. Porque o Mad Max, né, o Max, ele não toma nenhuma atitude pra mover o filme pra frente, em nenhum momento. Ele Só a partir lá pro final que ele começa a participar mais das coisas. Sim. Mas ela que toma a atitude de fugir com as mulheres, ela que toma a atitude de, tipo, mudar o curso da história daquela como é que se fala, né? Carreata, não sei como é que se fala muito bem. Não é carreata, não sei o que tá querendo dizer. Daquele pessoal todo, né, que tava Da com os máquina... carros lá, né? Mas ela tava com a máquina de guerra, né? Ela Sim, indo lá a pra máquina de frente, guerra. isso. Enfim, e ela que toma todas as atitudes e ela que muda então a história do filme todo, né? Sim. Toda a história de todo mundo, na verdade. Metade do filme, o Max é sua bolsa de sangue. É importante. Ele é só... Literalmente é o nome dele, bolsa de sangue. Ele só tava no lugar errado, na hora errada, sabe? E virou a bolsa de sangue. Porque se ele não tivesse sido raptado, não tinha nem filme. Né? Ele não ia passar por nada daquilo. Da Furiosa. A Furiosa. Furiosa. Ele não ia ser Mad Furiosa. Ia ser isso. Enfim, então basicamente não tem nem muito o que falar. Enfim, ele tava no lugar errado, na hora ela errada. foge e ela vai atrás então desse lugar que é meio que um paraíso, né? Que elas procuram. Cidade Verde, é esse o nome? É um negócio assim. Eu não lembro exatamente o nome, mas tem a ver com verde, sim. Enfim. Vale Verde. O Vale Verde. Acho que é Vale Verde. Falei com tanta certeza. Eu também na edição. Falei com tanta certeza, mas você me corrija se eu estiver errado. Mas aí, então ela vai pra esse lugar, né? Só que esse lugar, na verdade, tá todo, né? É uma poça, um lugar cheio de poça, cheio de lama, que não tem, tipo, condição nenhuma, né? De gerar vida ali. Exatamente. Enfim.
E no fim das contas eles decidem voltar então pra Cidadela, né? E meio que reconquistar a Cidadela e matar todo mundo lá, o pessoal que é ruim, e trazer de volta a vida, né? Porque é o único lugar que tem verde, né? Pra você começar a eles têm várias plantações lá. E dar água pras pessoas e cuidar, né, das pessoas. E lá tem água em abundância também, né? Então, deve ter uma nascente lá, né? Ou, tipo assim. Ela devia ser uma nascente. Algo do tipo. Se bobear aquela montanha devia ser uma nascente, né? Sim. Devia ser uma cachoeira, sei lá. Alguma coisa assim que ele meio que represa, né? Sim, segurar a água. Então, basicamente, a história é essa, né? E começando do começo, né? O que vocês podem me dizer aí sobre a questão do Max, né? O que vocês acham lá da condição que a cidade estava? O que vocês podem me dizer em relação a isso? Cara, uma coisa que é interessante no Mad Max é que... Eu tava conversando contigo agora há pouco, antes de começar a gravar. É que ele é um filme que se passa no futuro, né? Pós-apocalíptico, mas que trata problemas atuais. Por exemplo, a questão das mulheres, né? Das esposas do Immortan Joe. Você vê muito ali a objetificação feminina, entende? Elas gritam várias vezes, né? Não somos objetos, não somos objetos. Exatamente. E ele as usava apenas pra ter filhos com elas, entendeu? E hoje em dia, muito por conta do crescimento da indústria pornográfica, sim, você tem muito disso também. Você tem muitos crimes sendo cometidos por conta dessa mentalidade, sabe? De pedofilia, pornografia infantil, esse tipo de coisa bem bizarra. E você tem os consumidores que começam a enxergar as mulheres da mesma forma que o Immortan Joe enxergava, entendeu? As mulheres são objetos de riqueza no filme, entende? Você vê muitos famosos, o cara quando quer demonstrar poder, ele mostra as mulheres que ele tá se relacionando, né, cara? E meio que é como se a mulher não fosse mesmo humana, um objeto mesmo pra ser galera. Antigamente era o harém, né? Sim. E você vê que o número, por conta dessa cultura, o número de estupro, de abuso, cresce cada vez mais, entende? De violência, sabe? E o filme ele trata isso. Essa questão da objetificação, nem digo só feminina, né? Ele dá uma ênfase pra feminina, mas do ser humano no todo, né? O homem deixa de ter peso na história. Sim. O próprio Mad Max é tratado como uma bolsa de sangue, entendeu? Ele é um cara que é descartável, doador universal e, é importante, vamos usar ele pra ser o nosso doador, entende? Sim. Ele não é tratado como pessoa. E hoje em dia a gente vê muito isso. As pessoas são descartáveis. Cada vez mais as pessoas estão ficando cada vez mais descartáveis, né? Cara, isso já vai até um pouco num problema que pode existir até nas igrejas em si. Em qualquer lugar, na verdade, empresas, né? Você pode aplicar isso em qualquer lugar. Que é a questão de quando você trata pessoas só pela função delas, né? Ou, enfim, pelo que elas podem te oferecer. Sim. E tu esquece do relacionamento que você tem com elas, né? Sim. Então, tipo, o João tá aqui manuseando as câmeras. Então eu chamei o João só porque ele mexe na câmera, que ele é um cara legal pra mexer com áudio e tal, e pronto, é isso. Não, tipo, tem um motivo, né, de ter isso daqui. É porque ele se ofereceu não só porque ele gosta de mexer com câmera, senão ele mexia na casa dele, né? Sim. Mas é porque ele tem um relacionamento com a gente, ele tem uma amizade com a gente, né? Então, a mesma coisa acontece em outros cantos da igreja, né? A gente tem que tomar muito cuidado para não ir atrás das pessoas pelo que elas podem oferecer, né? Mas ir com uma intencionalidade de relacionamento, né? Exatamente. O próprio Cristo, né, mano? Quando ele chama os 12, ele não tá chamando aqueles 12 discípulos para fazer um trabalho, né? Só para fazer um trabalho, só por ser um número. Entende? Quando eu trabalhei em várias empresas, né? E uma delas que eu trabalhei, o gerente falava uma coisa que era, assim, bem pesada. Toda vez que a gente ia reclamar de alguma coisa com ele, de condição de trabalho, ele falava, vocês estão reclamando, mas tem 13 milhões de desempregados. Tipo assim, vocês são descartáveis, são substituíveis, entendeu? Sim. Se vocês forem mandados embora, em menos de uma semana a gente contrata outro lugar, sabe? E em Cristo, a gente não vê isso, né? A gente vê ele chamando os 12 e ele se relacionando com os 12. Chamando os 12 de amigos, entendeu? Ao ponto até mesmo dele sendo líder, servir os 12, sabe? Você vê Cristo sendo líder, lavando os pés dos discípulos, entende? Sim. E pra você, em concordância com o que você falou, o filme ele trabalha essa questão de você não ter relacionamento, sabe? Enquanto que Cristo ele mostra justamente o contrário. Vocês não estão trabalhando pra mim, mas a gente está trabalhando junto, entende? Sim. Em prol de uma coisa maior, sabe? E é maneiro também
ver como funciona nesse filme, né? Essa questão de quando os recursos, né? O cara ele pega os recursos e ele resume as pessoas a nada, né? Retendo os recursos. Sim. Então ele retém água, ele retém o combustível e no fim das contas as pessoas elas estão lá desprezadas, né? Um bando de pessoas deformadas, né? Indo atrás de água. E ele tá lá, né? Só procriando lá no castelo dele. Exatamente. Então, tem esse detalhe interessante no início do filme, né? Que, assim, levando para um lado menos até cristão, pode ser uma crítica até essa questão das pessoas, né? Que dominam no mundo aí, né? E simplesmente retém para si a riqueza, né? Em vez de, tipo, ser mais altruísta, né? E ajudar os pobres e tal. Então, tipo, talvez seja, olhando pela perspectiva dos autores, né, do porquê eles fizeram o filme desse jeito também, talvez eles quisessem fazer uma crítica Exatamente. mais a esse lado, querendo ou não, do capitalismo, né, de como existem pessoas ricas que se aproveitam da pobreza dos outros, né, e tal. E o próprio Immortal Joe, ele retém o conhecimento, né, mano? Também, quando entra naquele cofre dele lá, que as mulheres ficavam presas num cofre, você via vários livros ali também. Mas eu acho que vai além, pelo menos a minha visão que eu vejo vai além disso, sabe? Você chegar num ponto da humanidade em que você vê que as coisas essenciais, né, ficam escassas e tudo isso, você perde a característica do ser humano em si, né? Sim. Porque você pode ver diversos filmes, né, que falam sobre alienígenas ou então qualquer outra coisa que separa o homem de outro ser. Sim. Eles falam que resume a humanidade como que a gente consegue se relacionar e como a gente consegue viver em sociedade, né? E criar essa característica de eu sou humano, né? Ou seja, eu prezo pelo bem do outro também, que eu me vejo, me reconheço, e isso a gente tem desde o princípio. Só que quando a gente vê, né, que isso me lembra um pouco, né, igual eu falei, isso é a perda da humanidade, porque se você for ver em Gênesis, no início, o que Deus preparava para nós era que a gente tivesse uma vida amigável, que a gente não tivesse pecado, que a gente fosse amando um ao outro. Só que a partir do momento em que ocorre o pecado no mundo, um humano vai pecar com o outro, pecar contra Deus. Então cria essa rivalidade, cria esse ódio, cria essa angústia que a gente vê no filme. Que é o que a gente vê claramente, essa perda da característica de ser ser humano em si, né? Que de ser aquela coisa. Porque você despreza o Max por ele ser apenas uma bolsa de sangue, você despreza as mulheres por elas serem apenas objetos de reprodução. Então você perde essa característica, você se foca naquilo que o egoísmo, né? Sim. Você foca naquilo que te supre, Sim. que é a água, a gasolina que eu preciso, a riqueza, porque o Immortal Joe ali, o que ele precisa mais? Ele precisa de uma prole boa e mais dinheiro, e mais vida, e mais recursos, entende? É um cara que quer dominar o mundo. Né? Ele não tá preocupado em cuidar das pessoas, sabe? Tanto que a frase que ele diz não se vicia em água porque ele não quer dar mais água. Ele bota água como se fosse algo viciante, como se fosse algo ruim. Algo que vai fazer as pessoas dependentes, né? É dependente porque é vital pra vida. Pois é. Sabe? Se a gente não beber a água, a gente morre. Não é tipo um vício de cerveja, né? Não é algo que eu posso me abster disso, sabe? Mas, não comam, por favor, não comam. Mano, se eu comer, eu vou morrer, né? E essa característica toda de você desprezar o outro é o que o Lucas tá falando, né? Você despreza isso e você perde, eu acho que a gente perde um pouco dessa característica de ser humano. De hoje em dia olhar e falar assim, caraca, do amor ao próximo, né? Do que Cristo trouxe pra gente e o que deveria ser o nosso principal objetivo, que era amar ao próximo, né? Servir como Jesus serviu. Ter esse relacionamento, que não há no filme, que em características de você ter um mundo pós-apocalíptico, ou então quando, vamos dizer, né, até pior, nem apocalíptico, mas quando algo vira de muito valor aqui na Terra, a gente preza mais por aquilo que é de grande valor pra gente, do que preza pelo bem do próximo, ou então pela uma comunhão, uma boa comunhão. Cara, eu vejo que isso é uma característica assim, que tem no filme, de como quando uma pessoa, qualquer pessoa, ela coloca algo no centro da vida dela e ela, tipo, coloca isso acima de todas as outras pessoas, quando ela busca se satisfazer em algo, ao invés de servir os outros, ela se torna menos humana, ela se torna tipo um animal. Sim. E é isso que a história da Bíblia fala, né? É isso que a gente vê, né, na Bíblia quando a gente troca, por exemplo, lá em Romanos 1, a imagem, quando a gente troca Deus, né?
por imagens de répteis, imagens de outras coisas, né, que tá lá em Romanos 1, você vê que essas pessoas depois elas foram reduzidas a uma condição de serem também, tipo, bestiais, né? Elas se tornam animais. Porque é isso que animais são, né? O que o cachorro é, né? O cachorro, ele tá lá, se você ficar, vem aqui, ele tá com fome e outra pessoa tiver com comida, pode ser qualquer pessoa aleatória. Ele vai na pessoa com comida, pô. Ele tá nem pra tu, ele quer comida. Entendeu? Mesmo que ele tenha aquele relacionamento bonitinho e tal, se ele estiver com fome, ele vai escolher a comida ao invés de você. Isso é óbvio. Então, assim, a gente tem que entender que quando nós só buscamos nos satisfazer como os animais fazem isso, nós nos tornamos parecidos com eles. Sim. E eu acho que esse é o grande paralelo desse filme. Porque enquanto nós temos um líder tirano, um homem, né? Que, querendo ou não, na Bíblia, a gente tem o papel do homem como muito mais pesado do que a mulher, nesse sentido. Porque o homem ele tem a responsabilidade de conduzir, né, a mulher, né, lá no Jardim do Éden, no caso, né, ele tinha a responsabilidade de conduzir Eva, por exemplo, de falar para Eva tudo que Deus ordenou, de fazer tudo isso, de cuidar dela e cuidar do jardim. Ele recebeu essa tarefa e ele passa isso para Eva, né? E Eva participa disso com ele, óbvio, os dois receberam, mas ele é o responsável das duas coisas. Tanto que só quando ele come o fruto, que os olhos dos dois se abrem, né? Você vê que isso também acontece no filme. O fato de um homem, ele ser um tirano, ele causar sofrimento para milhares de pessoas, inclusive para as mulheres, né? Que estão lá com ele. E uma mulher que ela abre mão dos próprios desejos de preservação, talvez ela tivesse uma condição boa de vida até. Sim. Mas ela abre mão disso pra libertar outras mulheres. E põe a própria vida em risco, né, mano? Exatamente. Porque assim, ela tá muito confortável lá, mano. Ela era tratada como, depois do Mortal Joe, talvez ela era a segunda mais importante. É imperatriz, né, cara? Exatamente, da cidade dela. Todo mundo amava, né? Tanto que quando ela volta, o pessoal levanta ela e tal, ela já vira logo a líder, né? Quando ela volta no final do filme. E isso é muito interessante, esses dois líderes que a gente tem, né? Cristo fala que é impossível servir a dois senhores. Ou você adora a Deus ou a Mamon, não é isso? Isso. Sim. E ele já deixa claro que não tem como. Você vai ser servo de alguém, né? Trazendo um paralelo pro filme, você tem o líder, que seria essa ganância, que vai te explorar, entende? Porque é isso que o nosso desejo faz, ele nos explora, a ponto de a gente ficar viciado, de não conseguir se desvencilhar dele mais. E você tem um bom líder, que é Deus, que é Jesus Cristo, que é aquele líder que se sacrifica por nós. Assim como a imperatriz, furiosa, entende? No que a gente se alimenta, né, cara? Qual vai ser o nosso alvo? Qual o nosso foco? A gente está se alimentando daquilo que realmente a gente quer, precisa, que chama a nossa atenção, né? Ou então a gente está se alimentando daquilo que Cristo tem preparado pra gente. Exatamente, daquilo que Cristo sempre falou pra gente, né? Qual é o nosso Senhor? Essa é a perspectiva que você traz. E é maneiro também, nesse ponto que tu falou, cara, porque eu pensei também no seguinte, né? Em como a gente tem tomado a responsabilidade de cuidar até das próximas gerações, de certa forma. Por quê? Porque você vê que os pais, geralmente, eles são muito mais omissos na criação dos filhos, na igreja, por exemplo, do que as mães. Tu vê que as mães são muito mais proativas nisso. Exatamente. E isso é um defeito que eu vejo, né? Porque, assim, se tem uma coisa que devia acontecer, era os pais tomarem a iniciativa de levar os filhos para a igreja, de estar, por exemplo, no culto das crianças, né? Sim. De estar presente lá. E isso é uma coisa muito importante, né? Quando você leva o seu filho a andar no caminho que ele tem que andar. A maior parte das pessoas que vão parar nas cadeias e tal, que vão fazer todas essas coisas, né? Você vê a característica que a maioria dele vai ter é a ausência de um pai na vida, entendeu? Às vezes a mãe até orava por eles em casa, geralmente a mãe é evangélica, né, e tal, tem essas coisas, né? Querendo ou não, é verdade. Mas mesmo assim, tipo, o cara vai parar na cadeia porque ele não teve um referencial. Sim. E o referencial de todos aqueles caras no filme, né, dos soldados de minha vida, né, daqueles garotos, era o Immortal Joe. Exatamente. Tanto que ele ditava qual era o valor deles. A partir do momento que ele chegava e olhava pro cara e falava desprezível, o cara, ele ficava lá, né, aquele principal, né, o garoto de guerra principal, né, que acabou se convertendo no final, né.
Que cria um sítio e tudo. Ele é interessante porque tu percebe como aquilo dita o valor dele, né? E isso até mostra um outro ponto que eu queria que vocês também falassem um pouco, que é a questão do evangelho. Porque o que acontece? Outras religiões do mundo, né, e essa religião que eles criaram para si nesse filme, é interessante como ela mostra como é que as coisas todas funcionam. Você vê lá, o cara, todos aqueles soldados de guerra, né, eles pegam e eles se sentem obrigados a conquistar Valhalla. Sim. Se eles não conquistarem o valor, se eles não morrerem em guerra, se eles não fizerem aquilo, eles não são dignos de entrar lá. Exatamente. E a partir do momento que o Immortal Joe fala desprezível, porque ele não conseguiu uma coisinha, tipo, aquele garoto, ele sente, cara, eu sentia que eu ia fazer algo importante na minha vida. E agora eu sinto que não tem mais por água abaixo, propósito, né? Tipo, eu perdi minha salvação. Sim. Então, como o evangelho se relaciona com tudo isso? Cara, é interessante tu falar isso, né? Porque sempre que eu vejo o Immortal Joe, eu vejo muito essa... Ainda mais ele que é um cara que tem o conhecimento, né? Ele retém o conhecimento. Eu vejo muito a questão do falso profeta, sabe? Uhum. Que é o cara que usa o evangelho pra explorar as pessoas. Você citou outras religiões, mas pra mim o pior de todas é ver as pessoas usando a nossa religião, que é a religião cristã, Sim. onde você tem um líder que serve, um líder que, tipo, não tinha nada a ganhar, entende? Vindo à Terra e se sacrificando, sabe? Só quem é beneficiado somos nós, sem a gente precisar fazer nada. Você tem esse líder nessa religião e você pega líderes dessa nossa religião usando esse evangelho para coisas erradas, para ser servido. O evangelho não é sobre isso, entende? No evangelho, o pastor, ele é igual Davi. Ele é o cara que luta com o leão e com o urso, entende? Sim. Ele não é o cara que bota a ovelha pra lutar com o leão e com o urso e despreza a ovelha se a ovelha não conseguir, entende? No evangelho não existe essa de cobertura espiritual, sabe? No evangelho você que é líder, eu até falei com o Lucas e com a Cris uma vez, que a gente gravou um negócio aqui pra igreja, a gente perguntaram o porquê de eu ser pastor, né? De eu querer ser pastor, e eu falei que, a partir do momento que eu entendi que o pastor não era apenas o cara que subia no púlpito para pregar, mas era o cara que dava a vida pelas ovelhas, não dele, mas de Jesus Cristo, eu tive certeza que eu queria ser pastor. Quando eu entendi isso, e mesmo assim quis continuar sendo pastor, porque é uma responsabilidade muito grande, entende? E para mim é muito terrível a gente ver falsos profetas usando o evangelho para se beneficiar, sabe? Sim. Fazendo umas coisas absurdas para ganhar dinheiro, quando Cristo justamente prega para a gente se desvencilhar disso. Não é nem só essa questão de o cara se aproveitar para ganhar dinheiro. Eu acho que um problema muito grande é quando as pessoas distorcem o evangelho para um legalismo. Entendi. Sim. Sacou? Porque elas pegam, né? Uhum. Elas falam assim, cara, Jesus não fez tudo, sabe? Jesus não conquistou tudo na cruz. Tu precisa fazer um 1% ali, né? Você precisa merecer, né? Tu precisa só 1%, sabe? Você precisa pelo menos ter um pouquinho de obra, assim, pra chegar lá, né? Compensar o que Jesus fez, né? Tanto que, se você for olhar na característica do garoto de guerra, ele fala, eu cheguei nos portões de Valhalla 3 vezes e eu desperdicei isso. Ele fala essa frase marcante lá. Verdade. Ou seja, ele tava lá, ele teve que ir até o portão, só que por causa de uma falha dele, porque ele não conseguiu cumprir o objetivo, ele perdeu a salvação. Perdeu a salvação. 3 vezes. Como aquele pastor famoso fala, né? Que Deus tem um lápis e você tem a borracha, né, mano? Mano. Assim isso é complicado. Mas... Vai botar no o nome dele, Deus tem um lápis e você tem a borracha. Não, vou botar o nome do pastor na edição não, né? Não. Deixa pra lá. Meu filho, Deus escreve com uma caneta assim, que nem liquid paper passa por cima daquilo, entendeu? É impossível de apagar o que Deus escreve. Os planos dele são perfeitos. E nesse sentido... Ou então você define o seu próprio destino e você não tem nenhuma segurança de salvação, ou Deus ele é soberano sobre o seu destino e ele define a sua salvação. Cara, esse pensamento de perder a salvação, eu vejo como um pensamento muito de uma falsa humildade, sabe? Aquele cara que fala que não, tem que fazer por merecer, sei que lá, não... Tipo assim, eu não sou digno, só que da maneira errada, tá ligado? Tipo assim... Eu não sou digno de receber a salvação, então eu tenho que fazer algo para merecer a salvação. Sim. Mas dentro disso,
tá uma certa prepotência escondida. Que às vezes nem a pessoa sabe. Eu não tô falando que a pessoa é mal intencionada, que ela tá fazendo de prepotência. Mas ela tá tão acostumada com o sistema do mundo que você tem que fazer algo pra merecer outra coisa, que ele não consegue entender que pra salvação, ninguém tem mérito, entende? A meritocracia, ela não se aplica na salvação. Ou melhor, ela se aplica na salvação, só que não aos humanos. A meritocracia é total de Jesus Cristo. Jesus que tem os méritos da salvação, entende? Sim. Ele que tem o mérito de salvar as pessoas. É ele quem salva. Ele é o bom pastor que vai até a ovelha perdida. Entende? Ele é a mulher que vai procurar a dracma. Entende? Ele é o bom pastor. Ele é o pai que corre até o filho quando o filho chega arrependido em casa. Sim. É tudo mérito de Jesus Cristo. Entende? É ele que nos resgata. Só pra concluir, Bruno. Não tem mérito, a gente não tem mérito nenhum, entende? Porque ele que vem até nós. Se dependesse de nós, a gente não ia. Se dependesse da nossa vontade, provavelmente a gente não estaria. Provavelmente a gente não seria salvo, entende? A gente não estaria nem aqui falando sobre isso. Né? Cara, se a salvação depende de nós, a gente tá ferrado. Cara, não ia dar. Simplesmente não tem jeito. Se dependesse de mim, eu nunca ia chegar lá. E a lei tá aí pra provar isso, né? Exatamente. Tem um livro muito bom do C.S. Lewis, que é O Grande Divórcio, ele fala justamente sobre isso. Ele fala que se as pessoas, elas tiverem... Porque a galera acha isso, né? Que o inferno é um lugar onde as pessoas estão presas lá. Ai, meu Deus, me tira daqui. Ai, que horrível, fogo. Sim. Não, o inferno, na verdade, é o caminho contrário disso. As pessoas estão lá porque elas querem ir pra lá. Como assim? Cara, olha o que as pessoas já estão fazendo aqui na Terra. É isso que é o inferno. É um mundo cheio de pessoas assim. Entende? São pessoas que adoram tanto o dinheiro, adoram tanto o poder, que estão dispostos a sacrificar a vida de outras pessoas, né? De dar um pouco menos de água para outras pessoas, só para reter um pouco para si. Um pouco mais para si. E cada vez mais. E daqui a pouco o cara não dá mais nada para ninguém. Então, o inferno é só uma extensão disso. É uma progressão geométrica do que você já está vivendo aqui na Terra. Se você é um pouquinho aqui na Terra, um pouquinho ganancioso só um pouquinho, de inseguro, de ansioso, imagina a eternidade desse jeito. Então, não é uma coisa assim de, meu Deus, a gente acha às vezes, né, que, a pessoa ela poderia se salvar se Deus desse a opção. Não, ela escolheria ir para longe de Deus. Exatamente. Deus dá a opção, de certa forma, todos os dias. Ele tá aqui de braços abertos, pessoas pregando nas ruas, entendeu? A gente tem a internet aí com o evangelho, espalhado aí na internet, mesmo assim as pessoas não se convertem. Isso não é uma coisa simples, sabe? É simplesmente assim, que as pessoas, elas escolhem negar Jesus deliberadamente. Sim. Então, a única coisa que pode salvar a gente é a obra de Jesus. É o Espírito Santo tocando no nosso coração. É a única coisa que pode realmente tirar a gente do buraco, do pecado. E é o que esses garotos não entendiam. E é até o que as próprias meninas lá não entendiam, né? Aquele momento que a garota tá lá orando, né? Na máquina de guerra, né? Orando pra que algum Deus atendesse. Você tá orando pra quem? Exatamente. Pra quem atender. Porque ela não tem nenhum referencial de um Deus que possa salvar ela. A religião dela era falsa. O próprio garoto de guerra já tava lá no fundo lá, que não tava mais acreditando em nada. Então, assim... O que a gente vai orar? Cara, eu gosto de fazer uma analogia muito interessante sobre essa questão do salvo pelas obras, né? Que só Cristo salva, né, mano? Quando a gente se entrega a Cristo, nossos pecados vão pra Ele e Ele paga pelos nossos pecados. Eu gosto de dizer que é como se fosse um ladrão, sabe? O cara é um bandido, ele assaltou uma pessoa. Essa pessoa era, sei lá, tinha bastante dinheiro. Aí ele pegou 100 mil dessa pessoa. Ele nunca devolveu esse dinheiro pra essa pessoa, só que em compensação ele se tornou uma pessoa boa. Entende? Começou a fazer caridade, atos de caridade e tudo mais. Só que ele nunca devolveu dinheiro pra essa pessoa e ele nunca foi julgado e condenado pelo crime dele. Ele continua sendo criminoso, porque ele nunca pagou por aquele crime. Só que se vier uma pessoa que é rica e se compadecer daquele cara, que ele não tem mais dinheiro pra pagar, o dinheiro que ele roubou, e essa pessoa pagar o dinheiro a ele passa a ser absolvido. Em Cristo é a mesma coisa, nós temos uma dívida, nós temos uma dívida mesmo, um pecado com Deus, nós ofendemos a Deus, não tem como a gente pagar com as nossas boas obras, entendeu? Porque a gente vai continuar tendo aquele pecado, sabe? Tudo bem, você tá ajudando os pobres, mas e os 100 mil, você devolveu? Não devolveu, você não tem nem como devolver, e agora? Aí Cristo vem
e nos salva dessa dívida, sabe? Sim. Eu gosto de explicar dessa maneira. Porque as pessoas acham que é assim, tipo, mas agora eu tô fazendo coisa boa. Mas a coisa boa que você tá fazendo não apaga a coisa ruim que você fez. Você tem que pagar pela coisa ruim que você fez. A coisa ruim que você fez, a gente chama até de o pecado que é imputado, né? Sim. É aquela coisa que você pecaria no lugar de Adão. Sim. Da mesma forma que Adão pecou ali, você pecaria também. Sim. Então você não tem uma escapatória. Você nasceu em pecado, você nasceu pecador, e não importa quantas coisas boas você fizer ao longo da sua vida, você não vai conseguir pagar o preço daquele pecado. E como você sabe que eu pecaria no lugar de Adão? Porque você tá pecando agora, tá entendendo? Você escolheu o pecado. Literalmente tem a opção agora e você faz. Entendeu? Você faz o errado. E tipo, Deus não quer saber se você tinha outra opção ou não. Mano, faz o certo. Mas eu ia morrer. É melhor morrer do que pecar. É disso que a Bíblia fala. Entende? Quando a gente olha pro final do filme, quando eles já chegaram, né, no nível em que não encontraram aquele vale, né, verde, não tem mais as mulheres que elas acharam que tinham, a quantidade toda, ficam sem objetivo de vida. E aí eles escolhem andar em direção no deserto por não sei tantos quantos quilômetros, né, pra frente, tantos dias, né, que eles iam ver só sal. Sim. Mas com a esperança, né, de encontrar algo lá na frente que nunca iam encontrar. Então, quando eles chegam num ponto, né, que o Max volta, encontra elas e dá uma proposta pra elas, que é de voltar pra cidadela. Mas aí ele fala a seguinte frase, né, ele fala assim: se andar por 160 dias nessa direção, não achará nada além de sal. Mas se voltarmos para a cidadela, acharemos algum tipo de redenção. Ou seja, eles estavam em busca de uma redenção, eles precisavam disso. Eles estavam sem objetivo de vida e ela tem a escolha, ou então ter uma esperança vaga pela frente, ou então ir em busca dessa redenção. Tem até um momento que o Max, né, pergunta para ela. Acho que eles estavam dirigindo, né? E tava todo mundo dormindo. E aí ele pergunta, o que você tá dando pra elas e tal? Aí ela, eu tô tentando dar uma esperança pra elas. Ele, tá bom, mas o que você procura? E aí ela, redenção. Então, exatamente. Por isso que ele se aproveita dessa palavra que ela falou, né? De redenção. Que ele fala, se a gente voltar atrás, a gente tem uma chance de redenção, talvez. Né? E logo depois dessas frases também, ele fala um pouco sobre essa esperança, né? E a frase que ele cita também é: a esperança é um erro se não consegue consertar o que está quebrado. Você fica maluco. Ou seja, a esperança, pra eles ali, era uma futilidade, né? Na questão da visão do Max. Porque se você não tem nada pra alcançar, a esperança, você não vai consertar aquilo que você precisa, você vai ficar maluco. Você nunca vai alcançar essa esperança. Exatamente. E na visão dele, a esperança daquelas mulheres era algo que não existia. Sim. Né? Tanto que realmente não existe. E ele dá essa questão da redenção pra ela. E isso é interessante até na própria Bíblia, porque a esperança bíblica é na mão contrária disso. A esperança bíblica ela não é algo baseado num pensamento positivo sobre o futuro. É baseado no que Deus é. Exatamente. Deus, ele é fiel ao que ele prometeu. Ele falou que ele vai voltar. Ele falou que ele vai cuidar da gente até o fim das contas. Ele falou que ele vai estar conosco. Sim. Então ele vai cumprir isso, porque ele já fez isso no passado. Então é interessante como essas garotas, né, elas... e até o próprio Max, né, tipo, pra ele a esperança é algo que vai te decepcionar. Porque se você não consegue fazer, se essa esperança depende de você, vai dar ruim. Se você não consegue consertar, é isso que ele fala, vai dar ruim, você vai se decepcionar. Maluco, né? Você fica maluco, né? Que até o que ele mesmo ficou, né? Porque sim, ele talvez tivesse alguma esperança de salvar a família, algo do tipo, não sei, eu não vi outro filme. Mas ele agora é o Mad Max, literalmente o nome do filme é Max Maluco, né? Mas não, a esperança que a Bíblia nos promete não é baseada em nós. Ela é baseada no que Cristo já fez, no que Deus já fez e o que ele vai continuar fazendo. Exatamente. Tem até uma música que a gente canta muito aqui na igreja, né? Que a gente já viu ele mover montanhas, já viu ele fazer as coisas e a gente crê que ele fará outra vez. Exatamente. Então, não é uma esperança baseada em algo tipo, fútil, algo que eu fecho meus olhos e tento imaginar. É baseado num relacionamento íntimo com alguém. É tipo eu e o Lucas. Eu já sei que o Lucas, por exemplo, vai pegar e vai fazer um corte do podcast daqui a pouco. Porque ele já fez outra vez. Ele manda bem nisso. Então ele vai fazer outra vez. Às vezes ele falha. Mas Deus nunca falha, entendeu? Então a gente tem que confiar nisso. Exatamente. Mas, enfim, eu acho que... Cristo prometeu na Bíblia também pra gente, né? O livro de Apocalipse, ou então até mesmo as cartas de Paulo, vão mostrando pra gente que aquilo que Cristo fez ao morrer na cruz e tudo mais tem um propósito, né?
que é ali ele perdoou os nossos pecados, foi o nosso Redentor, e a partir daquilo ali ele promete uma nova vida pra gente. E tanto que quando ele tá subindo aos céus, ele fala pros seus discípulos, né? Que a famosa a subida dele, a frase que ele diz, né? Estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, ele promete pra gente que vai estar com a gente, que vai estar acompanhando a gente, que vai estar instruindo a gente. E ele também promete, né? Lá em Apocalipse, que vão ter novos céus e nova terra, uma vida nova pra gente. Sim. E o mais importante, Lucas, é que Cristo, ele promete e ele cumpre, né? Ele deixa a garantia. Sim. Entendeu? Ele no Sermão da Montanha, não é no Sermão da Montanha, mas em João 6, ele até fala sobre ele ressurgir, né? E ele fala que assim como ele vai ressuscitar, ele ressuscitará as pessoas também, né? Dentre os mortos. E ele morre e ele ressuscita, pra provar que sim, tipo, podem confiar no que eu tô dizendo, tá vendo? Eu ressuscitei, agora confiem. Por isso que os discípulos também não se importavam se iam morrer, da maneira que ia morrer, entendeu? E hoje em dia a gente vê que ali naquela época talvez eu não conseguia entender por que eles estavam sofrendo tanto. Mas hoje em dia pra gente é muito importante ter noção desse sofrimento e ver que a igreja, que o evangelho resistiu a tudo isso, entende? E eles estavam focados numa promessa de que, cara, por mais que a gente morra, a vida não é só isso. Cristo prometeu que ia nos ressuscitar dentre os mortos. Pô, mas como é que eu posso ter tanta certeza que eu vou ressurgir dentre os mortos? Porque ele ressurgiu. A mesma coisa a nós. Como é que eu posso ter tanta certeza que Cristo vai fazer isso por mim? Aí a gente volta naquela passagem que diz, trazer a memória que me traz esperança. Entende? Trazendo a memória aquilo que Cristo já fez por mim na minha vida e aquilo que Cristo já fez na história, lendo a palavra de Deus, através do testemunho de outras pessoas, entende? E entendendo que não há nada difícil para Deus, entende? No fim das contas, o filme é sobre uma única coisa, né? É sobre o papel de liderança que nós temos, né? Cada um tem uma liderança sobre algo. Todo mundo é responsável por alguma coisa. Nós temos a responsabilidade. A humanidade foi responsável no passado pela Terra, né? Nesse filme, e a Terra chegou onde chegou, né? Um deserto. E no fim das contas com poucos oásis em alguns lugares, né? A gente tem líderes que eram responsáveis, né? Um líder responsável por outras pessoas lá, por uma cidadela, e todo mundo, né? Pobre por causa dele. E outra líder que até tentou fazer algo de útil, mas no fim das contas ela não deu nada além de uma esperança falsa, né? Sim. De um lugar que não existia. E no fim das contas a gente tem duas coisas, né? Primeiro é quem lidera no nosso coração, né? É quem tá nos levando. Porque isso é uma coisa muito importante, né? Tipo, talvez o dinheiro possa estar levando a gente, outra coisa. E nesse sentido, cara, vai levar pra onde ele já leva todo mundo, né? Por exemplo, uma pessoa que bota a liderança do emprego, por exemplo, no centro da vida dela, essa pessoa, quando, sei lá, tiver a opção entre estar com os filhos ou estar trabalhando, ela vai estar trabalhando. Sim. Ela vai abrir mão de cuidar dos filhos para estar trabalhando. Então, ao mesmo tempo que a gente se permite governar por algumas coisas, né, a gente acaba governando as coisas erradas também, porque a gente se torna parecido com aquilo que a gente adora, né? Então, enfim, eu acho que o resumo do filme é isso, que essas pessoas, elas se tornam menos humanas porque elas acabam buscando algo que não pode satisfazê-las completamente, e algo que não torna elas parecidas com o que elas deveriam ser, né? Sim, e também elas desprezam o relacionamento das pessoas, né? Você vê que as pessoas mais humanas no filme são as pessoas que estão se relacionando entre si, né? Que é a Furiosa, que são as noivas, o próprio Max, quando começa a se relacionar com elas, ele fica menos louco, entende? Aquelas mulheres que ela encontra. E a galera que é do Immortan Joe só pensa em um objetivo que não existe, entende? Não é um objetivo que vai ajudar outras pessoas, é um objetivo que só vai satisfazer o ego do lunático, sabe? E essas pessoas, assim como o Immortan Joe, estão cada vez menos humanas. O próprio garoto, quando larga isso, ele fica mais humano quando ele começa a se relacionar também com o pessoal ali, com aquele núcleo do Max, né, mano? E até mesmo quando eles focam na coisa certa, né, que é a água, eles estão com um objetivo sem fundamento, sem vida, sem esperança. Porque até mesmo na água foi o que causou a guerra toda que destruiu cada um deles. Sim. Né, que acabou com o mundo. A água e o combustível. A água e o combustível. Então, até quando eles falam assim, não, nós precisamos da água e tudo mais, enfim... Eles vão chegar num ponto que vai falar, e agora? Sim. Suprimos a nossa
esperança, aquilo que precisava nos encher, que era a água, que vai satisfazer a nossa sede, né? Igual Jesus fala. Quem bebeu essa água tornará Mas a partir de agora tem a água que é Jesus Cristo, a água da vida, que nunca mais vai deixar a gente ter sede. Acho que é isso que a gente pode olhar para nossa realidade e comparar. Aquilo que vai nos... uma esperança falsa que vai suprir algo que vai chegar num ponto que a gente vai precisar de mais e mais e mais, ou Jesus Cristo, que é suficiente pra gente. E aí, o que você achou? Se você curtiu esse episódio, fala aí pra gente nos comentários, diz o que você discorda e compartilha com alguém se você discorda, principalmente, porque aí outra pessoa faz um debate contigo aí, sei lá, e assiste junto contigo. É isso aí, curte, compartilha. Deixa seu like e acessa o Unipalavra. Unipalavra. Isso aí, valeu. Tamo junto. Valeu, galera.